Tiago, capítulo 1, 16 ao 18, diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Senhor, Tua palavra diz que Tu és bom e que Tua misericórdia dura para sempre, e que dela somos carentes, porque se não fosse a Tua misericórdia, que seria de nós? É a causa de não sermos consumidos. E dela somos carentes, ó Deus, para sermos mudados, impactados, movidos a Ti, movidos à vida para Ti. E assim, Senhor, minha oração é para que Tu venhas a nós com tamanha bondade e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós estamos sujeitos a sermos enganados por nós mesmos. Estamos sujeitos a assumirmos caminhos que a princípio pareciam ser incorretos, até que não chegaram a lugar nenhum. E então percebemos que, ou talvez nós lemos o mapa de forma errada, ou queríamos lê-lo de forma errada, ou achávamos que não precisávamos dele. O ponto é que deu errado. Nós professamos a fé e não vivemos inteiramente por ela. Quer dizer, por vezes caímos no ato falho de encontrarmos no erro da própria fé que professamos ou da cosmovisão, da maneira com que enxergamos a vida e o mundo. Por exemplo, antropólogos e sociólogos que defendem os direitos humanos dizem não crer em Deus. Não todos. Muitos deles dizem não crer em Deus e dizem não existem valores absolutos. Certo e errado é definido culturalmente, quer dizer que é relativo à cultura. Entretanto, por inúmeras vezes, agem como se houvessem valores universais, absolutos, quando entram em guerras para defenderem o direito de crianças e mulheres abusadas em outra cultura. Os cristãos também fazem a mesma coisa. Eles professam pureza sexual, ou pureza com dinheiro, mas de vez em quando caem em adultério, fornicação, ou em ganância, avareza, ou são dominados pelo dinheiro. Os cristãos professam, por exemplo, que só Deus pode fazer nova todas as coisas. Todas as coisas. O mundo criado só pode ser refeito por Deus, mas de vez em quando, ou de vez em sempre nos últimos anos, estão presos a políticos, partidos e ideologias, como se isso fosse salvar a humanidade. Isso é auto-engano, é enganar a si mesmo. Você tem uma fé, professa uma fé, e de repente já não está mais vivendo como a fé que professa. Nós podemos nos enganar por diversas razões. E uma delas é a que está registrada por Tiago. Nós podemos nos enganar com nossa própria cobiça. Ele diz, não vos enganeis. Mas ele está dizendo, não vos enganeis, puxando o que ele acabou de dizer. Como os crentes para os quais Tiago estava escrevendo, estavam se enganando. Como estavam se enganando?
Por que estavam sendo enganados? Estavam sendo enganados por sua própria cobiça. Estavam dizendo, estou sendo tentado por Deus. E Tiago está dizendo, claro que não está sendo tentado por Deus. A cobiça de vocês é a causa pela qual estão sendo tentados. Estão sendo enganados. Não sejam enganados. Vençam este engano. E o problema é esse. Talvez se viesse de fora seria mais fácil. Só que a cobiça está dentro de nós. Então como lutarmos contra nós mesmos? Como não ser enganado? Ou como não ser enganado quando estamos sofrendo? Quando estamos passando por provações? Porque o ponto de Tiago é, você tem um problema dentro de si. E precisa resolver o problema que está dentro de si. Só que esse problema que estava dentro dos crentes estava sendo manifestado no meio das provações. Então, como lutar contra nós mesmos quando a fuga mais fácil, mais prazerosa ou mais rápida seja ou pareça ser a melhor, pareça ser o caminho mais certo? Como nos defendermos dos enganos de nosso coração? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Como nos defendermos dos enganos de nosso coração? Primeiro, versículo 17, conhecendo a Deus. A primeira coisa que Tiago faz é apresentar Deus. É apresentar os atributos de Deus, é dizer quem Deus é, o Deus esquecido na provação e negado na tentação. E sabe, não é que ele é literalmente negado, como se você realmente estivesse olhando dois caminhos, e você olha para Deus e pensa, olha, dá uma pausa, eu vou tentar aqui. Não é que acontece assim. A negação de Deus acontece por causa da cobiça. Quer dizer, quando estamos amando algo mais do que Deus. A negação não é aquele negócio tão marcado para você virar e dizer para alguém ou para si mesmo, eu estou negando, Deus tenha misericórdia de mim, eu acho que eu estou igual um anticristo nessa terra. Não funciona assim. Funciona quando amamos qualquer coisa mais do que Deus. E então, esse concorrente, esse ídolo, tem uma forma de trabalhar. Nós vimos isso semana passada. Ele seduz como se estivesse nos iscando. Você joga a isca no rio e você faz um movimento no braço para chamar a atenção do peixe. Esse é o mesmo trabalho da concorrência do mercado. Pense no celular. iPhone, Samsung e Xiaomi. Os três que vendem mais. E o Huawei. Mas esse ninguém compra. Pelo menos não aqui no Brasil. Enfim. Pense nos três. iPhone, Xiaomi e Samsung. Todo mundo querendo ter o melhor preço. Com a melhor qualidade. Só que chega um ponto que você não consegue dosar preço e qualidade. E você confia, ou no caso, a empresa está confiando que aquilo que o produto está oferecendo vale o preço dele. Não importa se nesse momento ele está mais caro. Então, as pessoas compram um iPhone de 5 mil, de 6 mil, de 8 mil. Porque o que ele oferece vale o custo. Só que nesse caso, ultrapassando, saindo da ilustração e entrando no texto, a gente também viu que o custo é caro. Versículo 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O custo é caro. 8 mil não paga a morte. E então Tiago vai resolver o problema. E ele diz, veja o Deus que esqueceram. Na verdade, o Deus que negaram. Deus é bom.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, procede do alto. Ele não está dizendo procede do alto de algum lugar estranho, ele está dizendo procede de Deus, do alto como uma imagem onde Deus está. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, porque Deus é bom. Tudo que é bom em mim vem de Deus, e qualquer mal que exista em mim é meu mesmo. É tudo meu. Tudo que existe de bom na face da terra veio de Deus. Toda a verdade é a verdade de Deus. Se existe capacidade para fazer vacina, veio de Deus. Mas se os homens são loucos o suficiente para passarem a perna num velhinho ou numa velhinha, fingindo estarem vacinando, o mal está neles. Deus é bom. O problema do mal está no coração. Toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto. Veja o que você está esquecendo. Deus é bom. Deus não está morto. Filme tem uma frase muito específica sobre a bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo, Deus é bom. E ela é falada em diversos momentos em que existe crise no filme. Ela não é apenas um jargão. É para estar certo de que Deus é bom. Não importa o que aconteça, Deus continua sendo bom. E Ele sempre será bom. Mas segundo, Deus é soberano. Descendo do Pai das luzes, é o que diz Tiago. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Eles são lá do alto e quando vêm para cá, descem do Pai das luzes. Descem do Pai dos astros. Desce do Pai dos corpos celestes. Isso é muito importante, porque é uma junção entre Deus como Senhor da criação e Pai de alguém. Tiago está fazendo aqui a mesma coisa que Jesus um dia fez com seus discípulos, em Mateus capítulo 6, versículos 35 em diante, se não me falha a memória. Em que Jesus começa a dizer, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, ou com o que haveis de vestir, e ele começa a usar ilustrações, dizendo, vosso Pai Celeste sabe do que precisais. O Deus que controla e sustenta as aves do céu, e os lírios do campo, sabe do que precisais. O Deus que sustenta o universo, que conta as estrelas e as chama cada uma pelo seu nome, é-lhes dado como Pai, não apenas como Ele é o Criador, é o juiz, Ele está de terno e gravata, com uma toga. Em Cristo, Ele torna-se Pai. Por meio de Cristo, somos recebidos na família de Deus. Então, o Deus de todas as coisas, não é só o Deus de todas as coisas, é o meu Pai. O soberano dos céus e da terra é um Pai. Mas Deus também é imutável. Veja o que esquecemos na provação e negamos quando caímos em tentação. Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Essas palavrinhas, elas surgem ou elas existem dentro do contexto dos movimentos dos astros e dos corpos celestes. Então, literalmente não dá para saber se Tiago está falando sobre a sombra que o Sol faz nos objetos da Terra, ou se ele está falando sobre eclipse solar e lunar. O que dá para saber é que ele está dizendo, tudo no universo gira, muda, e Deus não. Tudo no universo envelhece, muda a sua posição, é variável, nada fica parado, nada está no seu próprio lugar, sempre está em movimento. E Deus não. Deus não está na sua criação, Ele se revela na criação, Ele não cabe dentro da criação, Ele não muda como muda a criação. Tiago está dizendo, Deus é bom, Deus é soberano e Deus é imutável. Veja, por conta disso, não saber o propósito pelo qual alguma coisa aconteceu na sua vida ou está acontecendo na sua vida, não significa que ele não exista.
Não saber o porquê isso está acontecendo ou por que isso aconteceu não quer dizer que não exista um propósito. Porque se Deus é bom, então tudo que Deus faz é bom. Então sempre é um propósito bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus é soberano, então Ele é sábio, Ele literalmente sabe o que é o bem, o que é o bom para a sua e para a minha vida, e Ele tem a capacidade para torná-lo real. Tanto que Paulo diz que em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se Deus é imutável, se Deus não muda, então existe razão para eu e você confiarmos nele, para eu e você descansarmos nessa bondade, porque não vai chegar um momento em que ele vai virar e dizer: estou cansado, chega, porque ele não muda. Não perde a paciência. Ele é o mesmo, sempre e sempre. Ele vive de eternidade em eternidade. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Sempre Deus. E é isto, ou é aqui, que ocorre o engano. Porque na hora que estamos sendo seduzidos pela cobiça, por aquilo que amamos mais do que Deus, ele vai dizer, ou ela vai dizer: olha, Deus é até bom, mas nesse momento, Ele não tem um propósito tão bom. Nesse momento, Ele não fará o bem, eu farei o bem. Nesse momento, me parece que Ele não quer o seu bem, mas eu quero. Por favor, vamos, fisgue, pegue, morda a isca, caia. Eu lhe darei o que Deus não quer te dar. E então somos enganados. Somos enganados por acharmos. Ou somos enganados porque naquele momento cremos que Deus não sabe o que é bom para nós, Ele não tem o que é bom para nós, e Ele não fará o que é bom para nós. E Tiago está dizendo: você se esqueceu de quem é Deus. Você precisa conhecer mais a Deus. Segundo, conhecendo a obra de Deus, como nos defendermos dos enganos de nosso coração. Primeiro, conhecendo a Deus. Segundo, conhecendo a obra de Deus. Segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O ponto culminante do texto é o ponto central da obra de Deus, é o Evangelho, é aquilo que Deus faz nos corações. Tiago passa de uma argumentação que leva em conta a criação para se aprofundar em uma argumentação que leva em conta a redenção. Porque você entenderá melhor Deus e poderá confiar mais nele, descansar melhor nele, se compreendê-lo a partir do Evangelho. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Deus falou de muitas maneiras, mas hoje Ele nos fala pelo Seu Filho. Se você quer segurança, precisa do Evangelho. Se você quer saber de fato que Deus quer o seu bem e que Ele trará o bem que Ele sabe que é o bem, então você precisa do Evangelho, precisa estar seguro no Evangelho. E então perceba o que se deve saber desta obra de Deus, da qual Tiago cita. Segundo o seu querer, Ele nos gerou. Ele não está se referindo a, por exemplo, Davi, quando diz que Deus o formou no ventre de sua mãe de forma assombrosa. Ele não está dizendo Deus te criou no ventre da sua mãe. Ele está dizendo Deus fez algo sobrenatural em você. Ele fez uma nova vida, recriou o ser humano caído, a massa ou barro corrompido. Ele pegou um vale de ossos secos e o tornou em exército de salvação para amá-lo incondicionalmente, amá-lo acima de todas as coisas. Ele tornou uma massa destruída
miserável, deplorável por causa do pecado e a refez. Isso é regeneração, ser feito de novo, ser gerado de novo. Ou, nas palavras de Jesus, importa-vos nascer de novo. Porque quem não nascer da água e do vinho não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino dos céus. E como entender isto? Tiago deixa em detalhes. Observe que Tiago diz qual é a fonte da regeneração. Ele diz, segundo o seu querer, ou ele deliberadamente. A fonte é a livre graça de Deus. Ele por seu querer. Ou como os profetas gostam de dizer, por glória ao seu próprio nome. Eu por mim mesmo os amei. Por amor ao meu nome, pela glória do meu nome. Ele por sua livre graça o fez, porque toda a vida, toda a alma está sujeita à graça e à misericórdia de Deus. A menos que o Espírito penetre nos ossos secos, não haverá vida, não haverá mudança, continuam mortos, amando a igreja. Continuam mortos, cantando na igreja. Continuam mortos, dando o dízimo. Continuam mortos, subindo pelas paredes da igreja. Nicodemos, você é mestre da lei e não entende dessas coisas. É porque você não nasceu de novo. Mas ele é mestre da lei, ele tem diploma. Mas não entende dessas coisas. Qual é o meio para isto acontecer? Tiago diz, ele nos gerou pela palavra da verdade. Esse é o modo de Tiago de dizer, ele nos gerou pelo Evangelho. Ou ele nos gerou pela palavra de Cristo. Ele nos gerou pela boa nova de grande salvação, de grande alegria, melhor dizendo, que é para todo o povo. Ele está dizendo a mesma coisa que Pedro disse em 1 Pedro 1:23. Ele nos regenerou, não de semente corruptível, mas de incorruptível, por meio de sua palavra. Porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vem pelo Evangelho, o Espírito usa por carruagem o Evangelho. Deus vira para Ezequiel e diz, profetiza. Será assim que serão vivos novamente? Ou que receberão nova vida? Será assim que serão refeitos? E Tiago está meio que dizendo, vocês sabem disso, não sabem? São crentes, como se esqueceram? Como se esqueceram de uma obra sobrenatural e tão poderosa, como se esqueceram que só são nova criatura por causa da graça de Deus, como se esqueceram que devem tudo à misericórdia, ao amor, aos méritos de Cristo, à justiça de Cristo, à vida de Cristo. E qual é o propósito da regeneração? O final do versículo 18 diz, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O propósito é santificação. As primícias, ou a palavrinha primícias é puxada do contexto agrícola do Antigo Testamento, em que as primícias dos frutos, quer dizer, o melhor do fruto, era sempre dado a Deus. Então, Tiago está dizendo, vocês cristãos deveriam ser o melhor que existe na terra. Deveria ser o melhor da humanidade. Deveria ser um exemplo de humanidade. Porque foram recriados, foram refeitos. Deus lhes gerou novamente para serem o que nunca poderiam ser antes. E para fazerem o que nunca poderiam fazer antes. Amarem a Deus. De todo o coração, de toda a alma, ou de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Servirem a Deus, obedecerem a Deus, seguirem a Deus, desejarem a Deus.
mais do que qualquer coisa na face da terra. Vocês foram recriados para não serem mais dominados pelas paixões antigas. Foram recriados para não mais serem dominados, guiados, direcionados, como se tivessem um GPS quebrado, sempre apontando para o prazer maior do coração, para o que o coração quiser na telha, no momento. Foram recriados para terem a certeza de que só é feliz aquele que tem a Deus por tudo, como o supremo bem, acima de todas as coisas. Com isso, como nos defendermos dos enganos de nosso coração? O nosso coração está dizendo: olha, Deus é até bom, mas eu tenho algo melhor para você. Você precisa se defender disso, estando certo de que Deus é bom, de que Deus é soberano, de que Deus é imutável. E o que vai garantir ao seu coração de que de fato Deus é bom, de que Deus é soberano e de que Deus é imutável? A cruz. O Evangelho, a obra sobrenatural e misteriosa de Deus nos corações. Isso garante a todo cristão a bondade de Deus, a sua misericórdia dura para sempre por causa da cruz. Ela permanece eternamente por causa do Evangelho. Ela se mantém porque Cristo morreu para que ela se mantivesse. Então, se você duvida ou está duvidando, porque a coisa está ruim na sua vida, e você está duvidando se Deus é bom, ou se Ele está de fato querendo fazer o bem nesse momento, ou se Ele pode, tanto um qualquer outro, você precisa lembrar do Evangelho, você precisa lembrar da cruz. Como nos defendermos dos enganos de nosso coração? A resposta de Tiago é: conhecer a Deus e sua obra é o escudo para não sermos enganados por nossa própria cobiça nas provações. Conhecer a Deus e sua obra é o escudo para não sermos enganados por nossa própria cobiça nas provações. Conhecer a Deus e a sua obra é o escudo para não sermos enganados por nossa própria cobiça nas provações. Meus irmãos, não vos enganeis. Não se enganem. Deus é bom. Deus é soberano. Deus é imutável. E Ele provou isso quando lhes refez da miséria, quando Ele lhes refez da morte, quando lhes deu vida juntamente com Cristo. E assim, o que fará com isso? Parece ser a grande questão de Tiago. Porque sabe, ele não está falando: meus queridos alunos, por favor, lembrem-se de quem é Deus. Ele está dizendo: meus amados irmãos, o que farão com isso? Continuarão enganando-se a si mesmos, abrindo as portas, escancarando as comportas dos seus corações para continuarem vivendo por paixões que deveriam estar mortas e encravadas na cruz. Continuarão definhando a vida como uma flor que morre lentamente, queimando no sol. Continuarão entregando o coração a qualquer outro que não seja Deus. O que fará com isso? Confie em Deus. No final das contas, você não tem outra saída. Todo mundo sofre, todo mundo passa por provações e você não tem outra saída. Tem que confiar em Deus, tem que acreditar que Ele é bom e tem que acreditar que não importa o que aconteça, Ele está no controle de todas as coisas. E por isso existe paz, existe segurança. Isso mata a insegurança, o medo, o temor. Isso faz você dormir em paz. Dá descanso, tira o fardo e a frustração da alma e a ansiedade de Deus não responder conforme você quer que Ele responda. Tira
a tentação de orar sempre exigindo que Deus faça exatamente aquilo que você quer que Ele faça. Que o bom de Deus seja exatamente o bom seu, ou o seu bom. Então o que fará com isso? Não tem outra saída. Tem que conhecer a Deus e a sua obra, e ao conhecer a Deus e a sua obra, a Bíblia está lhe dizendo, você tem que crer nesse Deus e confiar nesse Deus e viver. A sua vida tem que ser uma exposição de confiança, descanso e segurança. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Não ceda à sedução da cobiça. No final é morte. Fique com Deus. Até porque Ele provou o seu amor, a sua bondade, quando Cristo morreu na cruz, a um custo infinito por nossas almas. Ele provou o seu amor, a sua bondade e a sua soberania, quando Cristo tomou o cálice da ira de Deus, para que você pudesse tomar o cálice da vida. Ele provou a sua bondade, a sua soberania e a sua imutabilidade, quando feriu a Cristo até a morte, para que você pudesse comer de seu corpo para a vida. Então, ali está a segurança de que Deus é bom, soberano e imutável. Mais uma vez, só para você não perder. Como nos defenderemos dos enganos de nosso coração? Conhecendo a Deus e conhecendo a obra de Deus. A afirmação é conhecer a Deus e sua obra é o escudo para não sermos enganados por nossa própria cobiça nas provações. Que Deus nos abençoe. Convido a fecharem seus olhos. Nós vamos orar nesse instante.